Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Eduardo e nesse vídeo darei continuidade à nossa playlist de resolução da prova do IME, segunda fase dos anos ali, né, 2012 para 2013, beleza? Então vamos lá, a segunda questão, o enunciado diz o seguinte: considere ABC números inteiros, né, de tal forma que C é maior que o B, que é maior que o A, que é maior que 2. Maravilha? Determine então os valores de x, y e z que satisfaçam o sistema de equações. Olha, problema interessante, né? Então, bom, a gente tem ali 4 equações, certo? Interessante notar que A, B e C são inteiros, né? E aí, então, a gente vai ter que resolver esse sisteminha. Perceba o seguinte, essa terceira equação aqui, ela tá interessante, né? Ela tá ali bem simples, digamos. E então a gente já consegue extrair uma certa informação. A gente consegue, então, extrair que B vezes Y é igual a CZ, né? E aí a gente vê também que tanto na segunda quanto na primeira também a gente tem BY, né? Então, a gente já consegue, digamos assim, trocar BY por CZ. Então, vamos fazer isso. Parece ser interessante. Vamos então, aqui eu vou pegar a primeira equação e fazer então AX menos 2BY, só que BY é a mesma coisa que CZ, mais 3CZ igual a 2ABC, certo? Aqui, 3CZ menos 2CZ dá simplesmente CZ, né? Então eu já vou simplificar aqui, olha, para a gente ganhar um tempinho. A gente vai chegar então que AX mais CZ é igual a 2ABC, maravilha? Fazendo então na equação de baixo, a gente vai ter que 3ax menos 4cz é igual a menos ABC, né? E aí, então, a gente tem a última equação ali, x, y, z igual a 2013 ao quadrado. Bom, seria interessante a gente primeiro lidar melhor com esses valores de A, B e C que foram dados, né? Perceba o seguinte, perceba que aqui a gente chegou em AX mais CZ igual a ABC. Aqui também, ó, 3AX menos 4CZ igual a menos ABC. Interessante, né? Seria interessante, então, a gente pegar isso aqui, olha, multiplica todo mundo por menos 1 e, obtendo, então, o valor de ABC, substituir nessa equação, né, do item 2, digamos assim, né? Então aqui, ó, pegando 3 e 2, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que AX mais CZ é igual a 2 vezes 4CZ menos 3AX. Maravilha? Então a gente vai aqui fazendo a propriedade distributiva normal, vai dar 8CZ menos 6ax. Olha, então aqui a gente obteve algo interessante. A gente obteve que 7ax vale 7cz, né? Então ax é igual a cz. Olha que bacana, né? Então a gente já tinha que by era igual a cz, né? E agora a gente obteve que ax é igual a cz, certo? Então, bom, falta a gente mexer ali na última equação, né? A última equação diz x, y, z igual a 2013 ao quadrado. Se a gente for analisar bem, seria interessante antes, talvez, a gente substituir o valor de CZ, né, na equação original para talvez encontrar outras informações que estão implícitas no problema, né?
Porque, olha só, em 2, né? Vou colocar aqui em 2, né? Finalidade aqui mesmo é tentar deixar mais organizado. A gente vai ter então que AX mais CZ, só que CZ a gente já sabe que vale AX, então AX com AX, 2AX, é igual a quanto? 2ABC. 2ABC. Olha, olha que interessante, né? A gente então obteve o valor de x. Como assim obteve o valor de x? Bom, se o a ele é um valor inteiro e ele é maior que 2, a gente tem certeza que ele não é zero. Então, basta a gente dividir pelos dois lados por 2a que a gente vai obter o valor de x. Olha só, x igual a bc. Por que que isso é interessante? Porque a partir disso, a gente conclui algumas coisas. Por exemplo, que o x ele também é um valor inteiro. A gente poderia, na verdade, ter concluído isso. Não, acho que está certo. Isso mesmo. Né? Então, se a gente tem que x vale bc, a gente consegue, então, descobrir o valor de z. Né? Aqui eu vou chamar de 4, né? E aí, substituindo isso daqui em 4, a gente vai ter que ABC, ou seja, né, se o x vale BC, então A vezes x fica A vezes BC, é igual a CZ. Logo, o nosso Z, né, dividindo dos dois lados por C, a gente chega que Z vale AB. Olha que da hora, Z também é um valor inteiro, né? Ora, mas agora ficou fácil, né? Porque a gente do item 1, a partir do item 1, a gente tem que BY vale CZ. Ora, BY vale CZ, mas Z é AB. Dividindo dos dois lados por B, né? A gente sabe que todos são maiores que 2, então sem problemas a gente consegue dividir, né? Sem dor de cabeça, né? Y vai ficar, então, AC. Agora que a gente obteve os valores de x, y e z, né, a partir de A, B e C, a gente consegue trabalhar melhor essa última equação. Porque como são números inteiros, a gente consegue trabalhar, né, a gente consegue ali tirar alguns fatos que, se a gente pensasse que x, y e z fossem reais, a gente não poderia, né? E vocês já vão entender. É o seguinte, x, y e z dá o quê? 2013 ao quadrado, certo? Bom, x é BC, y é AC, z, AB. Isso igual a 2013 ao quadrado, certo? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, vale quanto? 2013 ao quadrado. Olha que maravilha. Se a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados, como A, B e C são positivos e tudo mais, a gente vai ter então que A, B e C tem que ser 2013, né? Tem que ser 2013. Né? Por que eles são positivos? Porque eles são maiores que 2, né? E aí, a gente tem que saber agora a fatoração do 2013, né? Porque o que acontece? O A, o B e o C, eles não são iguais, né? Perceba o seguinte, eles são diferentes. O C é maior que o B é maior que A, e os três são maiores que 2. Então, eu não posso simplesmente chegar e falar assim, o A é 1, o B é 1, o C é 2013. Não, eu tenho que transformar o 2013 em um produto de 3 números, né, maiores que 2 e que não sejam números iguais, certo? Devido ao fato de que um é maior que o outro, né? Bom, analisando aqui, a gente seria interessante, então, ver os critérios de divisibilidade. O critério de divisibilidade por 3 nos diz o seguinte, somando os algarismos do número de todo número, né? O que eu quero dizer com isso? Pegando 2, somando com 0, somando com 1, somando com 3, tem que dar um múltiplo de 3. Então, 2 com 1, 3, com mais 3 ali, dá 6, que é justamente 3 vezes 2, ou seja, é um múltiplo de 3. Então, a partir disso, a gente pode dividir tranquilamente por 3, que vai dar um número inteiro,
né? Aqui a gente faz por 6 vai dar 2, por 1, 7, né? Por 3, 1, ou seja, vai dar 671. Então a gente já sabe, olha só, se a gente for fazer aqui a fatoraçãozinha, que por 3 resulta um valor igual a 671, né? Agora, a gente precisa encontrar outro número que seja maior que 3, que divida 671. Se a gente for analisar, para o número ser divisível por 4, ele primeiramente teria que ser divisível por 2. Para ser divisível por 2, o último algarismo, esse aqui, tem que terminar em par, ou seja, o último algarismo tem que ser par. Assim, para início, né? Isso não garante que ele é divisível por 4. Por 5, esse último algarismo aqui teria que ser ou 5 ou 0. Não funciona também. Por 6, teria que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não é nem por 2 nem por 3, que se a gente for fazer a soma vai dar 14, que não é um múltiplo de 3. Por 7, o que a gente faz, né? A gente pega o último algarismo, que no caso é 1, dobra ele, multiplica por 2 e tira do que sobrou. Ou seja, a gente faz 67 menos 1 vezes 2, que é 2. Dá 65, que não é, né, múltiplo de 7, infelizmente. Tanto é que se a gente for fazer 671 por 7, a gente vai ter que 7 vezes 9 dá 63, aí 41. 41 não é múltiplo de 7, né? Então, ali, se fosse 42, maravilha, mas não é. Ou seja, por 7 não dá, por 8 não dá, porque não é nem por 2, né? Teria que ser par. Por 9 não dá, porque não é por 3. Por 10 não dá. Então, vamos tentar aqui por 11, né? Que eu não lembro o critério de divisibilidade por 11. Então, vamos aqui, mão na massa. Mas já deu para ver que é de fato, por 11 é divisível, né? Porque 66 sobra 1, 11, 1. Fica 61, então 11, maravilha, né? Bom, sabendo então que 61 é primo, a gente vai ter que ABC pode ser escrito então da forma 3 vezes 11 vezes 61, né? Poxa, mas como que eu vou então determinar o valor de A, o valor de B e o valor de C, né? Justamente olhando ali no enunciado que ele deu, quem é maior que quem, né? Ele deu que o maior de todos é o C e o menor de todos é o A. O B acaba sendo intermediário, né? Então, o A é o menor de todos, o B é o intermediário, o C é o maior de todos. Logo, então, a gente escreveu justamente na ordem correta ali, né? Ainda bem. Que, então, a gente conclui que A vale 3, B vale 11 e C vale 61. Agora, lembrando que ele quer os valores de x, y e z para que, né, o sistema de equações seja satisfeito, a gente volta para essas expressões que a gente obteve. X, ele é BC, né? Então, x basta eu multiplicar o 11 pelo 61. O y, ele é AC, né? Ele é AC. O y, ele é A vezes C. E o z, então, por fim, ele é A vezes B. Não é isso? O z é A vezes B, perfeito. Então, fazendo aqui as continhas, a gente chega aqui. A gente chega então que x vale 671, y 183 e z vale 33, né? O z é o mais tranquilinho de fazer, 3 vezes 11 acabou. Mas então é isso, galera. Essa é a segunda questão, foi, né, a segunda questão da prova do IME, do ano de 2012 para 2013, segunda fase, né, de matemática. Espero que vocês tenham gostado, de verdade mesmo. Espero que tenha ficado claro a questão, né, a resolução em si. E é isso, era basicamente interessante você tentar encontrar os valores de x, y e z em função de ABC pelo fato deles serem números inteiros, né? Pra gente justamente conseguir ali algumas informações a mais. Porque veja bem, se eu tivesse que A, B e C fossem números reais, eu não poderia concluir que A vale 3, que B vale 11, que C vale 61,
Porque se eles fossem números reais, eu poderia simplesmente pegar B igual a 22 e A igual a 3 meios. Se eu fosse fazer o produto, iria dar AB igual a 33 também, né? Mas então é justamente isso, né? Você tentar utilizar os números inteiros ao seu favor, né? E não contra você, certo? Então é isso, galera. Eu vou indo nessa. Valeu e fui!